Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Getúlio Vargas, 1930 a 1945 e 1951 a 1954, promoveu profundas transformações políticas e sociais no Brasil. Durante seu governo, foram implementadas políticas trabalhistas, como a consolidação das leis do trabalho, CLT, que garantiram direitos aos trabalhadores e estabeleceram relações mais equilibradas entre capital e trabalho. Juscelino Kubitschek, 1956 a 1961, foi responsável pelo período conhecido como Era JK, ou 50 anos em 5. Seu governo foi marcado por um intenso desenvolvimento econômico e modernização do país. O segundo governo de Getúlio Vargas, que ocorreu entre 1951 e 1954, foi marcado por uma série de desafios políticos, econômicos e sociais. Durante esse período, Vargas enfrentou crises internas e pressões externas que culminaram em seu trágico suicídio. No aspecto político, o governo de Vargas foi marcado pela polarização entre grupos conservadores e progressistas. Vargas adotou uma postura nacionalista e implementou medidas que iriam de encontro aos interesses das elites econômicas e políticas tradicionais, o que gerou resistência e oposição. Em termos econômicos, o governo de Vargas enfrentou desafios significativos. O país passava por dificuldades financeiras, inflação e escassez de recursos. Vargas buscou implementar medidas para promover o desenvolvimento econômico e a industrialização, mas enfrentou obstáculos e críticas. O suicídio de Getúlio Vargas, ocorrido em 24 de agosto de 1954, foi um evento de grande impacto no país. Vargas deixou uma carta-testamento, na qual expressava sentimentos de desespero e indignação com as pressões políticas e ataques pessoais que sofria. Sua morte gerou comoção nacional e levou a uma crise política profunda no Brasil. Juscelino Kubitschek, 1956 a 1961, foi responsável pelo período conhecido como Era JK, ou 50 anos em 5. Seu governo foi marcado por um intenso desenvolvimento econômico e modernização do país. Foi durante sua gestão que ocorreu a construção de Brasília, a nova capital do Brasil. Kubitschek implementou o Plano de Metas, que tinha como objetivo promover o crescimento econômico por meio de investimentos em setores estratégicos, como energia, transporte e indústria. Seu governo também foi marcado por políticas de aproximação com o capital estrangeiro e por uma abertura ao mercado internacional. No campo cultural, JK incentivou a produção artística e cultural, sendo um período de efervescência e inovação nas artes no Brasil. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumo-para-aulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos.
Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Getúlio Vargas, 1930 a 1945 e 1951 a 1954, promoveu profundas transformações políticas e sociais no Brasil. Durante seu governo, foram implementadas políticas trabalhistas, como a consolidação das leis do trabalho, CLT, que garantiram direitos aos trabalhadores e estabeleceram relações mais equilibradas entre capital e trabalho. Juscelino Kubitschek, 1956 a 1961, foi responsável pelo período conhecido como Era JK, ou 50 anos em 5. Seu governo foi marcado por um intenso desenvolvimento econômico e modernização do país. O segundo governo de Getúlio Vargas, que ocorreu entre 1951 e 1954, foi marcado por uma série de desafios políticos, econômicos e sociais. Durante esse período, Vargas enfrentou crises internas e pressões externas que culminaram em seu trágico suicídio. No aspecto político, o governo de Vargas foi marcado pela polarização entre grupos conservadores e progressistas. Vargas adotou uma postura nacionalista e implementou medidas que iriam de encontro aos interesses das elites econômicas e políticas tradicionais, o que gerou resistência e oposição. Em termos econômicos, o governo de Vargas enfrentou desafios significativos. O país passava por dificuldades financeiras, inflação e escassez de recursos. Vargas buscou implementar medidas para promover o desenvolvimento econômico e a industrialização, mas enfrentou obstáculos e críticas. O suicídio de Getúlio Vargas, ocorrido em 24 de agosto de 1954, foi um evento de grande impacto no país. Vargas deixou uma carta-testamento, na qual expressava sentimentos de desespero e indignação com as pressões políticas e ataques pessoais que sofria. Sua morte gerou comoção nacional e levou a uma crise política profunda no Brasil. Juscelino Kubitschek, 1956 a 1961, foi responsável pelo período conhecido como Era JK, ou 50 anos em 5. Seu governo foi marcado por um intenso desenvolvimento econômico e modernização do país. Foi durante sua gestão que ocorreu a construção de Brasília, a nova capital do Brasil. Kubitschek implementou o Plano de Metas, que tinha como objetivo promover o crescimento econômico por meio de investimentos em setores estratégicos, como energia, transporte e indústria. Seu governo também foi marcado por políticas de aproximação com o capital estrangeiro e por uma abertura ao mercado internacional. No campo cultural, JK incentivou a produção artística e cultural, sendo um período de efervescência e inovação nas artes no Brasil. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos.